A história da suinocultura brasileira é também a história de famílias que dedicam gerações ao cuidado com a produção. Mas quando o futuro bate a porta, nem sempre a transição é simples. A sucessão familiar é um dos maiores desafios do campo, seja pela falta de interesse dos jovens, seja pelas dificuldades de assumir uma responsabilidade que envolve não apenas números, mas também legado, valores e paixão. E no meio dessa realidade cresce a força feminina, mulheres que lideram, inovam e mostram que a gestão das granjas pode e deve ter novos olhares. No episódio de hoje vamos falar sobre sucessão familiar, gestão feminina e os caminhos para manter vivo o futuro da suinocultura. Fala turma, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Granja 360, o seu espaço de troca, experiências e aprendizado na suinocultura. Hoje estamos aqui para falar de um tema fenomenal que é sucessão familiar, gestão feminina em granjas que tem aumentado a cada dia. Vitor, seja bem-vindo a mais um episódio, que honra, cara. Valeu, Leonardo. Cara, hoje o tema promete, tá? É um tema muito bacana, muito interessante. Quando se fala em gestão familiar, sucessão familiar, né? E agora também junto com o tema gestão feminina dentro do processo produtivo, cara, nós vamos... o tempo vai ser curto hoje, cara. É isso aí, vai faltar tempo pra gente falar de tudo isso, cara. Maravilha, vamos lá. Então, sem perder muito tempo aqui, gostaria de convidar, então, o pessoal que nos acompanha, tá? A seguir, a comentar, a compartilhar, a curtir os nossos materiais, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no Spotify, porque ele faz com que esse material chegue a mais pessoas, né? Então, não deixe de compartilhar e enviar este episódio para o teu grupo de amigos, para o pessoal da faculdade, o pessoal que trabalha contigo na área técnica, para o teu vizinho produtor, tá? Tenho certeza que esse material vai ajudar bastante no processo produtivo de vocês, tá? E também não poderia deixar de agradecer, né, os nossos parceiros, apoiadores e patrocinadores, porque sem eles nada faria sentido, né, Leonardo? É isso. Então, gostaria de oferecer este episódio à Zooprofit, que vem transformando as bases da natureza em inovações tecnológicas para a produção animal. A Guide, gestão e desenvolvimento, a mentoria que você precisa para transformar a sua equipe em uma equipe de excelência. A Auster, nutrição animal precisa e ágil. E a Topics Norsvin, a empresa de genética suína mais inovadora do mundo. Leonardo, vamos lá então? Tu consegue fazer aí as honras de chamar a nossa convidada? Com certeza, Vitor, para falar desse tema de sucessão familiar e gestão feminina, nós não poderíamos deixar de chamar ela, que é médica veterinária, formada em 2009 pela PUC, campus de Toledo. Ela é mestre em ciência animal, com ênfase em sanidade suína pela Universidade Paranaense, no ano de 2011. Sócia proprietária da Granja Iguaçu, granja de genética suína. E há 14 anos é docente universitária na Universidade de Assis Gurgax. Assim que fala, isso na FAG. Então, sendo responsável aí pelas matérias de produção de suínos, doenças de suínos e coordenadora de estágio no curso. Seja muito bem-vinda, Monique Piazza, que honra. Olá, gostaria primeiramente de agradecer a vocês pelo convite. É uma alegria estar aqui, poder passar um pouquinho da nossa história, conversar com vocês sobre o assunto que eu amo, né? Eu sou suspeita em falar sobre a suinocultura, é algo que eu realmente amo e é uma satisfação imensa estar aqui com vocês. A honra é toda nossa. Nós temos a alegria, Monique, de te receber aqui no podcast Granja 360. A gente acompanha teu trabalho na rede social e é bem interessante todo o trabalho que tu desenvolve ali. E às vezes eu fico pensando onde que tu arranja tempo para fazer tanta coisa igual tu faz, né? Mas, Monique, eu gostaria de entender um pouquinho o que te motiva, o que faz você acordar todos os dias de manhã, como que você conheceu a suinocultura. O Leonardo contou um pouquinho sobre o teu currículo, mas se tu puder explorar um pouco mais a tua história, a tua trajetória para nós, fique bem à vontade.
Eu nasci numa família de suinocultores, né? E o que me motiva é isso, né? É ter essa paixão, né? Eu digo que a suinocultura, para mim, é uma paixão que vem de berço. Então, o meu avô, em 1960, veio do Rio Grande do Sul para cá, com meu pai ainda pequenininho, e alguns anos depois ele começou a produção de suínos. O meu avô, Eugênio Piazza, ele foi o primeiro produtor de suínos que trouxe a raça Duroc para o Paraná. Então, com o passar dos anos, a família começou a intensificar a produção e o meu pai resolveu montar a Granja Iguaçu, que é a nossa empresa. Então, em 1984, ele fez o primeiro registro na ABCS de animais de genética, né, nossa. E desde então, de lá para cá, a gente atende o Brasil todo com a nossa genética independente. E eu costumo falar que o que realmente me motiva todos os dias é justamente trabalhar com o que eu amo. Eu acho que quando a gente trabalha com o que a gente ama, fica mais fácil, né? Porque o dia a dia não é fácil, né? Então, existem problemas, situações estressantes. Então, quando a gente trabalha, eu acredito nisso, né? Que quando a gente trabalha com o que a gente ama, fica mais fácil. Então, quando fica mais fácil, a gente faz com maior facilidade o que nos é proposto, os resultados, consequentemente, vão ser melhores, e isso é muito gratificante. Então, acho que isso é o que mais me motiva. Excelente. Monique, entrando agora um pouco mais nesse tema de sucessão familiar, a gente sabe que hoje é um gargalo que preocupa aí as gerações, preocupa o Estado, preocupa o governo, porque sem a sucessão familiar, a gente não consegue dar continuidade nos nossos negócios. A gente admira muito a sucessão que você fez na Granja Iguaçu, você deu continuidade ali nas atividades, mas eu queria saber de você, Monique, na sua visão, por que isso acontece? Essa falta de interesse dos jovens em tocar ali a propriedade, tocar os negócios, principalmente agrícolas dos seus familiares. E como isso impacta na continuidade, na sustentabilidade da suinocultura no Brasil? Eu acredito que hoje essa falta de interesse dos jovens, eu acredito que está muito ligada com a dificuldade que eles têm de lidar com situações difíceis, com algum problema que surge, né? Eu vejo isso em sala de aula, né? Todos os dias, por 14 anos já, eu vejo o quanto isso vem piorando, né? Surge um probleminha, eles acham que é um parto, né? Então, a primeira coisa que é feita é parar e desistir, não continuar, né? E isso vem totalmente ao contrário do que eu e as minhas irmãs, né, vimos do nosso pai, né? Nós somos em 3 filhas. Nosso pai faleceu agora, vai fazer 4 anos já, mas para a gente parece que foi agora. E, desde então, 3 filhas e a nossa mãe, né? Então, nós sempre vimos o nosso pai. Quantas crises foram passadas em 50 anos de genética? Né? Nós passamos, junto com ele, muitas crises. E isso nos preparou para lidar com situações difíceis sem ele conosco, né? Lógico que é muito mais difícil, né? Porque a experiência que ele tinha, nós não temos ainda. Eu costumo falar que se um dia eu tiver a experiência que o meu pai tinha, 1% dela, eu estou feliz, né? Estou no lucro, porque é uma experiência imensa, né? Então, eu acho que essa dificuldade que os jovens hoje veem de resolver problemas, né? Desistem antes de uma tentativa. E se o nosso pai tivesse desistido nas crises anteriores, hoje a gente não estaria aqui, né? Não estaria aqui participando desse momento, que para mim é muito importante, né? Não estaria dando aula há 14 anos, né? Então, não estaria aí junto com a minha irmã tocando a empresa, porque hoje quem faz essa sucessão familiar sou eu e uma das minhas irmãs, né? Minha irmã mais velha, que também é médica veterinária, mestre em suinocultura também, e somos nós duas que damos continuidade. A gente costuma falar que a gente continua sonhando o sonho do nosso pai, né? Ele não está mais aqui conosco, mas a gente continua sonhando o que ele se dedicou a vida inteira. Então, isso, para nós, é importante, né? E eu vejo que teria, né, que ser importante, porque, principalmente aqui na nossa região,
né? Nós temos muita produção. Né? É muita, não é bastante, é imensa a produção de suínos que nós temos aqui. Então, nós precisamos que esses jovens sigam a história da família. Né? O Brasil hoje está entre os principais produtores e exportadores de carne suína no mundo. Né? Se eles não continuarem, se esses jovens não seguirem o legado na suinocultura, consequentemente, inúmeras granjas vão fechar. Como é que a gente vai se manter nesse ranking de produção e exportação? Né? Então, isso está diretamente ligado à nossa economia. Exatamente. Eu acho bem interessante quando você fala, Monique, que vocês querem ser espelhos do trabalho que o seu pai continuou, né? E isso até me fez uma reflexão que muitas vezes nós fazemos treinamentos para os jovens, para que eles tenham interesse ali em buscar, em realmente fazer ali essa sucessão familiar. Claro, é importante, a atitude tem que muitas vezes partir deles, mas eu acho que é muito importante também que os pais sejam exemplos dentro das propriedades, para realmente ser esse espelho ali para que os jovens deem a continuidade, né? Com certeza. Eu costumo falar que eu fiz veterinária para trabalhar com suinocultura. Né? E isso veio do meu pai. Se não fosse para trabalhar com suínos, eu acho que eu não seria veterinária. Né? Eu confesso, eu não sei fazer outra coisa a não ser trabalhar com suinocultura. Então, realmente, isso que você falou é muito importante. O exemplo que os pais dão é extremamente importante para a decisão desses jovens. Sim. Monique, ali na Granja Iguaçu, quais que foram os principais desafios que vocês tiveram para assumir a gestão ali da granja, após todo o acontecimento da perda do seu pai? Quais foram os principais desafios para tocar a granja em si? Olha, eu posso afirmar que o desafio ainda continua, né? E o maior desafio realmente foi a perda do nosso pai, né? Nosso pai, graças a Deus, conseguiu nos treinar bem para isso. Nós já trabalhávamos com... O que eu faço hoje eu já fazia, o que minha irmã faz hoje ela já fazia, só que antes nós tínhamos ele aí, né? Então, uma experiência de 50 anos, né? Um mentor o tempo inteiro ensinando. Né? Então, o maior desafio pessoal foi a perda pelo amor, pela dor, né? E profissional foi perder o mentor. Né? Eu tinha a minha sala, a minha mesa na mesma sala do meu pai. Né? Então, a gente costuma falar que a gente não pôde, né, nem viver o luto, porque um dia depois do sepultamento do nosso pai, eu estava sentada na minha mesa, né, onde ele não estava mais. A minha irmã estava dentro da produção. Então, com certeza, não ter mais a presença física dele conosco é o nosso maior desafio ainda, tanto pessoal quanto profissional. E você comentou, né, essa questão de não conseguir realmente viver ali o momento, muito porque a produção ela é intensiva, né? Você acha que isso pode também implicar em os jovens dar continuidade, em querer um trabalho mais CLT, onde tem férias ali? Você acha que isso implica também ali na continuidade da sucessão? Eu acredito que sim. Justamente pelo fato de nem todos vão dar continuidade por amar isso. Né? Muitas vezes o pai ama o que faz, mas o filho não. Ele vai tentar dar continuidade porque é algo da família. E se não gostar do que faz, não vai conseguir. Não vai, porque é muito desafio. É que nem você falou sobre a questão de férias, descanso. É 24 horas de segunda a segunda. Né? O meu cliente, ele entra em contato comigo e com as minhas representantes depois das 6. Exato. Muitas vezes a gente está no escritório disponível em horário comercial para atender, mas e não tem ninguém para atender. Por quê? Porque ele está dentro da granja. Sim. Né? Então, que hora ele chega em casa? Mais 7 horas, toma um banho, come, depois que ele vai pegar o celular para entrar em contato. Então, a gente não tem hora. Né? Então, ninguém vai ficar trabalhando até 10, 11 horas da noite se não gostar. Exato. Por mais bem remunerado que você seja.
né? Todo mundo vai querer chegar em casa, a maioria quer chegar em casa e parar, né? Quer descansar no fim de semana. Fim de semana é quase os dias que a gente mais trabalha. Sim. Né? Tá sem equipe ali, daí precisa E botar eu a mão na digo massa. mesmo pela venda, né? Sim. Porque hoje a gente atende o Brasil todo por WhatsApp, Instagram e telefone, né? Então, a internet aproxima muito, mas ela também tira essa questão de horário, fim de semana, não tem fim de semana, e a produção em si também não para, Sim. né? É isso aí. Enquanto eu tô na venda, minha irmã tá dentro da produção. Monique, e apesar de todo o desafio que tu comentou da sucessão familiar, ainda tem o desafio da gestão feminina na suinocultura, né? A gente sabe que a presença feminina em cargos de gestão, ela é, vamos dizer, relativamente recente dentro da história, né? E na sua experiência, quais foram as maiores barreiras, assim, que não só tu, mas as mulheres têm enfrentado nesse setor? Eu acho que, infelizmente, ainda é a cultura enraizada de que o homem é superior à mulher. Sim. Infelizmente, a gente passa muito por isso. Eu digo, até mesmo com colaboradores, né? Hoje, graças a Deus, nós temos uma equipe, tanto nas vendas quanto na produção, espetacular. Né? Mas logo que o meu pai faleceu, que o nosso pai faleceu, colaboradores homens que até então respondiam a ele passaram a responder a mim e a minha irmã, né? Uhum. Então a gente via que muitas vezes não obedeciam, não seguiam o que a gente propunha a fazer, né? E isso acabava gerando situações constrangedoras, né? Que é algo que não precisaria acontecer, né? Nas vendas também, né? Na representação comercial, são poucos, né? Porque a maioria gosta muito de ser atendido por mulher. Mulher é mais atenciosa, Exato. né? Agora, alguns falam de uma maneira extremamente grosseira, né? Que tem clientes que eu já peguei e falei, olha, senhor, me desculpe, mas se o senhor é acostumado a falar assim com a sua esposa, o senhor não vai falar assim comigo. Né? Ah, me desculpa. Né? Então, essa questão realmente do homem achar que ainda é superior à mulher. Então, acho que esse é o maior desafio da mulher, independente da suinocultura ou em todas as áreas. Eu acho que essa questão, infelizmente, ainda acontece. Isso que você fez, né? Esse exemplo que você trouxe, eu acho que é muito importante, né? Realmente se impor, né? Por mais que seja uma relação comercial com o cliente, as mulheres, principalmente, na área, não podem aceitar realmente aí o desaforo, né? Então, tem que se impor mesmo, porque aí eu acho que faz a diferença, abre o olho ali de quem tá tratando de forma diferente, né? Isso é muito bacana. Perfeito. E a mulher, por si, ela tem umas características que ajudam muito o processo, igual tu comentou, né? Ela tem mais sensibilidade, ela consegue se comunicar melhor, ela consegue se destacar, né, no mercado. Então, Monique, eu queria que tu comentasse com a gente quais são os principais diferenciais que a liderança feminina ela pode trazer para esse papel de gestão que muitas vezes, igual tu comentou, é muito visto pelo homem e tudo mais, mas tem os seus diferenciais, né? A liderança feminina ela consegue se destacar. Quais são esses diferenciais? Se puder, vamos explorar um pouquinho eles aqui nesse bate-papo. Eu acho que a mulher em si ela é mais detalhista. Perfeito. É mais detalhista, cuidadosa, atenciosa. Ela, não que o homem não vá fazer, né? Mas eu acho que a mulher, quando ela pega para fazer algo, ela começa e termina, né? E eu acho que isso é extremamente importante para um bom líder, né? Eu vejo pela minha equipe de vendas. Hoje ela é formada só por mulheres, né? E por quê? Porque eu quero, né? Já tive representantes homens muito bons, só que a mulher atendendo o cliente é extremamente diferente. Eu fico o dia inteiro no escritório com as minhas representantes. E eu vejo a forma que elas atendem. Muitos clientes optam por comprar a nossa genética pelo nosso atendimento, além da qualidade genética.
né? Eu vejo como a gente atende o Brasil todo, então tem clientes que pedem, eu quero uma fêmea mais pintada, mais, né, mais comprida, com mais teto. E nos pedidos dos meus representantes, esses detalhes estão todos descritos. O Legal. que antigamente não tinha, quando eu tinha representante homem. Né? Homem é média Passava de peso, despercebido média ali. de peso. Depois me lembrava lá na hora da seleção, isso aqui, ó, se tiver uma mais pintada, é do jeito que ele quer. Né? E elas não, elas anotam. Eu vou fazer a seleção, eu já sei a característica do animal que o meu cliente quer. Né? Então, eu falo que enquanto eu conseguir trabalhar só com mulher na representação, na minha equipe, eu vou trabalhar, porque faz muita diferença. E os produtores, eles gostam dessa atenção. Sim, com certeza. E nós vemos isso, assim, essa força feminina muito nas granjas. Nós atendemos aí na área técnica, né? E normalmente é o casal de funcionários, né? O marido e a esposa. E, cara, normalmente a mulher é a cabeça do negócio ali. É ela que cuida dos formulários, ela tem essa atenção de atender o extensionista, ela que sabe o que está acontecendo. O homem muitas vezes está ali, tá fazendo o negócio acontecer, tá fazendo a roda girar também. Mas a mulher, ela tem essa visão ampla do negócio. Isso é muito interessante, né? Ela faz rodar. É isso mesmo. Tanto que na maternidade, na nossa, é mulher. Isso que eu ia comentar. Se fosse para pensar na suinocultura, um dos processos e setores que mais as mulheres se destacam é no processo de maternidade. Ali dentro da granja, cara, tu botar um homem ali... Colocar na maternidade, né? Tem que ter a mulher ali, aquele instinto de mãe, de ver que o leitão... não está comendo, de ver que está com frio, de ver que está com algum sinal clínico de enfermidade. Esse cuidado da mulher ali na maternidade é incomparável. Com certeza. Você acredita, Monique, que a presença feminina ela também ajuda a inspirar novas gerações de mulheres que estão entrando no campo? Como que você vê esse cenário? Eu acredito que sim. E eu digo isso por ver dentro de sala de aula mesmo, né? Quando eu comecei a dar aula na FAG, há 14 anos, era uma ou outra aluna, né? Uma ou outra mulher que demonstrava interesse em trabalhar na área. Hoje, eu até comentei com o meu coordenador essa semana, de uns 5 anos para cá, quando eles chegam no quarto ano, que é estágio, eu vejo o número de mulheres fazendo estágio em suínos. Né? E no primeiro dia de aula, eu falo para eles em sala que o meu objetivo com eles é que eles aprendam, sim, a suinocultura, mas que no final do semestre, pelo menos um chegue para mim e fala: nossa, professora, gostei. Né? E o que eu venho recebendo de uns anos para cá, principalmente mulheres, alunas, né? Professor, eu nunca pensei que eu, como mulher, pudesse trabalhar com isso. Eu nunca pensei que tivesse área para mim, mulher, dentro da suinocultura. Então, com certeza, eu acho que a gente consegue, sim, influenciar. Esse é o objetivo, né? Principalmente de uma professora, né? Criar, né, bons profissionais. Né? Porque inúmeras vezes entram em contato comigo pedindo se eu tenho pessoas para indicar, né? E muitas vezes acaba não tendo, né? Mas quando tem, realmente é aquele aluno que veio lá desde o 2º ano, que eu dou a primeira matéria, e fez os 4 anos seguintes só em suínos. Que legal. Interessante. Monique, e você comentou, a gente trouxe também aqui, lendo um pouco do seu currículo. Hoje você é sócia proprietária e faz a gestão da Granja Iguaçu. É uma granja de genética suína, certo? Isso mesmo. Nós somos uma granja de genética suína particular, né? Independente. Legal. E atendem o Brasil inteiro hoje. Atendemos o Brasil inteiro. O nosso maior mercado é de São Paulo para cima, né? Hoje, a região que mais tem vendas é aí a região de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Piauí. São estados aí que de 4 anos para cá dobraram a produção. Então, o nosso mercado mesmo, como granja independente, é de São Paulo para cima. Monique, essa questão de granja independente, nós sabemos o quanto que esse setor da genética ele é desafiador, né?
É um setor desafiador porque é onde começa tudo ali, começa a produção em si. Quais que são os principais desafios que vocês enfrentam hoje como uma produção independente na genética suína e atendendo todo o Brasil? Realmente esse é um desafio, né? Hoje, aqui no Paraná, nós somos em 4 granjas independentes, né? E é um desafio diário. Mas meu pai sempre costumava falar que o sol é para todos, mas a sombra vai ser para quem buscar ela, É isso né? aí. Então, a gente sempre segue isso, né? A gente dá o nosso melhor, clientes tem para todo mundo, mercado tem para todo mundo, né? Eu, como grande independente, né? Nós, como grandes independentes, nós conseguimos atender o pequeno produtor também, né? Legal. Eu tenho clientes que compram de carga fechada no meio de multinacionais em Minas Gerais. Mas tenho cliente que compra de 2 fêmeas, Sim. né? Então, o que talvez dificultaria uma multinacional atender um pequeno produtor, né? Exato. Então, tem mercado para todo mundo. Sim. Daí é só correr atrás da própria sombra. Com certeza. E como que vocês trabalham a questão da logística hoje, Monique? É terceirizada? Como que vocês... É nossa mesmo. A logística é de vocês, que É bacana. nossa mesmo. Nós fechamos carga, né? Escolhemos a região, vemos aonde vamos trabalhar, onde faz as vendas, começa a fazer venda e fecha a carga e vai entregar os animais. Interessante. Monique, se você pudesse trazer... eu achei muito bonita a história, tá? E voltando um pouco do que a gente comentou, você trouxe esse reflexo, você e sua irmã, sua família se inspiram ali em como seu pai tocava grande. Quais foram as principais atitudes dele e o que você mais leva hoje para a sua gestão em si que você aprendeu com o seu pai, que você pode replicar? Olha, o meu pai sempre tinha um lema de ser qualidade, honestidade e confiança. Qualidade no animal que a gente proporciona para o nosso cliente. Honestidade na forma de fechar um negócio com o nosso cliente, né? Ser honesto. E confiança é não fazer somente uma venda, e sim ter esse cliente por muitos e muitos anos, né? Nós temos clientes hoje que eram clientes que só compravam do meu pai, né? Do Brasil inteiro. Ligam, entram em contato e falam, olha, eu quero daquele jeito. Antigamente tinha representante que saía daqui com carro e ia para o Brasil inteiro para fazer venda, né? Hoje é tudo pelo celular, né? Então, essa questão de honestidade, sabe? Eu acho que não tem como não trabalhar dessa forma, né? O nosso cliente precisa disso, né? Nós precisamos do cliente, mas ele também precisa de nós, né? Então, nosso pai sempre nos ensinou muito essa questão de sermos honestos, né? E hoje a gente busca ao máximo seguir isso daí. Excelente. Eu gosto muito quando você traz essa frase que você aprendeu com o teu pai. Não é apenas fazer uma venda, é realmente fidelizar o cliente, né? Exato. E fazer com que seja uma experiência a longo prazo aí, né? Uma parceria a longo prazo. Muito bom. Monique, como vocês, como grande independente, hoje conseguem equilibrar a tradição familiar, o trabalho em família ali, com a inovação que o mercado da genética ele exige? Sei que não é nenhum empecilho, mas como que vocês atuam e como que vocês estão hoje se atualizando frente à inovação? A gente sabe que o mercado está se renovando a cada dia, exigências aparecendo. Hoje vocês conseguem acompanhar o mercado dessa maneira? É difícil, é desafiador, porque nem sempre todos da mesma família têm a mesma opinião, né? Então, mas a gente tem o mesmo princípio de que entendemos que, independente das opiniões alheias, né, que não concordem um com o outro, nós temos que continuar inovando, né, atualizando, investindo em melhoramento genético, né? E
é um grupo de fatores, né, que tem que estar em harmonia, né? Então, investir em qualidade de nutrição também, né? Hoje a gente trabalha com uma nutrição muito boa, né? Então, não é só investir em genética, a gente precisa investir na qualidade do alimento do nosso animal, né? Então, é buscando sempre o melhor mesmo, correndo atrás e um dia após o outro, né? Não dá para pensar na próxima semana. Hoje, encerrou hoje, amanhã é um novo dia, como vai ser, o que vamos fazer, e assim vai. Excelente, muito bom. Até porque, Monique, assim, como tu vai comentando, apesar de a gente estar falando de sucessão familiar, desse trabalho, né, de tu entre as tuas irmãs, ali é uma empresa, né? Então, por mais que é uma granja, a gente tem que ter a visão de ali é um negócio, é uma empresa, e no final do dia aquilo ali tem que dar lucro, né? Como que vocês relacionam isso? Tem os desafios, tu comentou muito bem a questão da qualidade, honestidade, confiança, que é o pilar ali da Granja Iguaçu, mas eu queria entender um pouquinho assim, da porteira para dentro, nas tomadas de decisão, como separar o familiar do empresarial. Tu comentou das dificuldades da tomada de decisão, mas até para dar uma dica para o pessoal que nos acompanha, o pessoal também tem sucessão familiar, pessoal tocando granja, e realmente tem esse embate, né? Às vezes a gente precisa pensar na empresa, pensar no processo, deixar um pouco as opiniões familiares de lado e tomar a decisão com base em ciência, em dado, em informação. Como que tem sido essa experiência para ti? E explora um pouquinho mais para nós, se tu tem alguma história para contar, se tu tem algum assunto sobre esse tema, que eu acho que é fundamental aqui. Isso é desafiador mesmo, né? Porque o dia a dia aí, nem sempre eu concordo com o que a minha irmã fala, nem sempre ela concorda com o que eu passo, mas o nosso pai, ele foi muito sábio quando ele nos preparou, né? Ele já preparou a minha irmã para o financeiro, para a produção, e ele me preparou para as vendas, né? Eu nunca vou esquecer quando um dos nossos representantes, o melhor representante que a gente tinha, ele falou, olha, eu não vou mais viajar. Era sair de carro ainda. Ficava 20, 30 dias fora e voltava, ficava 10 dias em casa. Ele falou, olha, eu não vou mais viajar, porque minha esposa está grávida e não quer mais que eu viaje. Daí eu falei, meu Deus, pai, o que nós vamos fazer, né? Daí ele falou, eu já era formada em veterinária, mas eu não fiz veterinária para ficar vendendo. Bem, eu queria estar dentro da granja. Aí ele falou, então agora você vai sentar aqui, me botou na mesa, me deu pilhas de cliente, você vai ligar um por um desses clientes e vai oferecer os nossos suínos. E na época não tinha WhatsApp ainda, era a ligação. Eu falei, mas como? Nunca vendi nada? Ele falou, eu vou ficar aqui do seu lado. E foi. Com 15 dias, nunca tinha vendido nenhuma bala. Vendi ali, acho que na época, 30 animais. Ele falou, na época dava para sair com o animal ainda, ele falou, vamos fechar mais uns 15 e vamos levar. E saiu. Ele viu que não teve o gasto da viagem, né, sobrou mais dinheiro na carga, ele falou, não quero mais vendedor na estrada, agora você vai vender tudo sozinho. Eu falei, mas como que eu vou vender tudo sozinha? Eu falei, eu vou atender o Brasil inteiro, tudo sozinha? Ele falou, não, você consegue. Né? Investiu em mim. Eu falei, não vou poder desapontar ele agora, né? Sim. E esse nosso mesmo vendedor que saiu, ele começou a trabalhar numa empresa de consórcio, toda semana ele ia lá, né? Vocês querem consórcio, seu Celso, não sei o quê? E o meu pai falou, tu não me vem mais aqui, né, vender consórcio. Aí um dia, ele continuava indo. Aí um dia eu falei, você não quer... Ele veio para vender consórcio e falei, não é mais para você vir vender consórcio aqui. Você não quer voltar a trabalhar aqui com nós? Daí ele, mas como? Eu não posso mais sair, né? Minha esposa ganhou neném agora. Eu falei, não, aqui no escritório, eu falei. Daí ele, será? Daí ele pegou, falou, será que teu pai quer? Fui lá, meu pai na sala, e falei, pai, pode voltar a trabalhar com a gente? Daí meu pai falou, você quer? Ele, sim. Ele falou, então pode começar amanhã. E voltou para a empresa e aí ficamos eu e ele atendendo o Brasil todo. E
E daí ele acabou saindo depois, que daí eu comecei a trabalhar só com as minhas representantes. Mas o nosso pai já preparou a minha irmã mais velha para administrar, né? Então, ela é a mais velha. Então, na teoria, ela é a sucessora. Sim. Né? E realmente, na prática, também ela é a sucessora. Né? Então, a gente busca, né? Na verdade, quem toma as decisões sou eu e ela. Nossa outra irmã, ela não é da área, mas sabe de tudo também sempre. E a nossa mãe também não trabalha ali conosco. Então, realmente, somos nós duas. E, graças a Deus, a gente tem um convívio muito bom. Então, eu sempre escuto o que ela tem para me passar, ela escuta a minha opinião, mas, assim, a palavra final, sim ou não, que era do meu pai, hoje é dela. Bacana, cara. Um ponto importante, Léo, que a Monique comentou, na venda isso chama inside sales, que é a venda de casa, ou seja, o vendedor ele não sai em viagem, ele faz o processo de vendas dentro da empresa, né? E isso aqui é muito comum em outros setores, mas no agro, principalmente na suinocultura, eu nunca tinha visto isso. E assim, Monique, eu queria explorar um pouco mais esse assunto contigo, até porque, acompanhando você nas redes sociais, tu começou lá com o telefone e hoje você está na frente da câmera, né? Como que foi esse processo, essa evolução, assim, como que tu viu, poxa, o Instagram pode me ajudar, eu consigo atingir o Brasil inteiro sem precisar sair de casa, a ferramenta está aqui e você hoje dentro do Instagram, assim, o teu conteúdo, o teu material, né, a Granja Iguaçu é bem conhecida, né? Como que foi lá atrás, o começo, onde os primeiros vídeos, como que começou? Conta um pouquinho para nós essa história. É até engraçado porque a primeira vez daí que eu fiz a carga por telefone, esse vendedor que viajava, ele voltou e ele foi junto só com o caminhão para ensinar o motorista a ir sozinho, né? E eu lembro que ele fez uma venda lá e ele me passou por fax a venda feita. O Léo não conhece o fax. Não conhece. Ele me passou por fax. E eu falei, gente do céu, e hoje a gente tem o WhatsApp aqui, sim, né? Sim. Então, o que eu pensei? O meu cliente, ele não vai bater na minha porta. Sim. Eu preciso chegar no meu cliente. E como que eu vou chegar? É com conteúdo, né? Então, eu tenho uma maior facilidade de trabalhar com conteúdo por causa da sala de aula, né? Então, eu tô lá na sala de aula há 14 anos já, né? Então, isso acaba facilitando um pouco a comunicação. Mas a minha irmã costuma falar para mim que se fosse ela que tivesse que fazer vídeo, a gente não ia chegar em lugar nenhum, ela fala. Eu falo, mas tá tudo bem, né? Porque se fosse eu ter que fazer o que ela faz, eu também não saberia, né? Mas eu gosto, é gratificante, a gente tem parceiros no Brasil todo, né? A gente tem um grande parceiro no Ceará, a gente tem grandes parceiros em Pernambuco, então, que trabalham com a nossa genética, que divulgam o nosso produto, né? Então, é gratificante ver quando a gente recebe mensagens lá do Acre, a gente recebe mensagens de outros países, né? Produtores que têm a produção aqui, mas que hoje estão morando nos Estados Unidos e que viram conteúdo lá e daí vieram atrás. Então, isso é algo que realmente, se a gente não fizer, se a gente não se adaptar a isso, a gente fica para trás, né? Não tem como não fazer, né? Não tem como não mostrar o produto, né? E as pessoas gostam de ver, né? Gostam de saber um pouquinho mais, de entender um pouco mais sobre as raças, entender um pouco mais sobre o manejo, entender um pouco mais sobre determinado cruzamento que a gente oferece para ele. Então, isso eu particularmente gosto muito de fazer. Realmente, as redes sociais ela tem esse poder, né? De divulgar a mensagem, de expandir. Às vezes, um mercado que era mais restrito em determinada região, você consegue, igual como você comentou, né, Monique, alcançar ali os Estados Unidos, né? Outros países. Isso é muito bom. Eu queria só aproveitar o espaço, Monique, falando em rede social, queria pedir para o público, infelizmente, né, Vitor, a gente vai chegando ao final de mais um episódio, a gente quer te ouvir só mais um pouquinho, mas eu peço licença, Monique, para chamar o pessoal para compartilhar esse episódio, porque aqui no Grande 360, assim como o pessoal da Granja Iguaçu, a gente faz com amor, né, Vitor, e a gente quer fazer um conteúdo, a gente teve uma aula
fenomenal com a Monique hoje para expandir esse conteúdo. Compartilha com o grupo do seu trabalho, compartilha com os seus colegas da faculdade, com os seus vizinhos, todo mundo. Eu sei que esse conteúdo pode fazer a diferença e pode despertar um insight em cada um que está ouvindo. E esse negócio que a Monique comentou da venda ali pelo Instagram, ele é real, porque lembra quando a gente começou lá atrás, o Granja, o pessoal achando que a gente também era uma empresa de genética, até o pessoal mandava direct, com que genética vocês trabalham, como que é e tal, o onde Granja que fica a granja de 360. vocês. É verdade. Mas é bem interessante e aproveitar a oportunidade, né, Léo, de comentar com o pessoal. Tem um link no Spotify e também no Instagram, que a gente está pedindo ajuda do pessoal que nos acompanha para construir a nossa nova plataforma, né? Para o ano de 2026, a gente está no final da primeira temporada aí, mas para o ano de 2026 vem algo diferente, né, Leonardo? É isso aí. Vem algo diferente e a gente conta com a colaboração e apoio de vocês que nos acompanham para construir essa nova plataforma, esse hub digital que a gente tem desenhado aí para o projeto Granja 360, né, Leonardo? É isso aí. E, Vitor, eu queria aproveitar também o espaço para agradecer o público que ficou com a gente em toda essa primeira temporada. A gente já está chegando ao final de um ano. Então, fica aqui o nosso agradecimento. Muito obrigado por nos acompanhar. Foram mais de 20 episódios aí nas redes sociais, Exato. Cara. Uma conquista enorme. A gente conseguiu tirar esse projeto do papel e graças aos bons profissionais que vêm aqui, as empresas que nos ofereceram patrocínio e nos ajudaram aí no decorrer da primeira temporada. E para a segunda temporada, como o Vitor comentou, tem muita novidade, tem muita coisa legal chegando aí, né, Vitor? Se atentem nas redes sociais. Exatamente. Então vamos lá para a última sessão, a última pergunta, né? Não a última pergunta, mas o último tópico ali. Então, Monique, a gente gostaria que você deixasse um conselho. A gente estava falando aqui, então, de sucessão familiar, dessa gestão feminina, e tem muito jovem aí, como tu comentou, o pessoal da sala de aula, que ainda precisa de alguns conselhos, né? Então, qual conselho que você deixaria para esses jovens? Talvez o jovem que tem uma granja, que tá também pensando num processo de sucessão familiar, e ele talvez ainda não tomou uma decisão, né, Leonardo? Tem esse processo ainda ali da decisão. Que conselho que você deixaria para esse jovem? Olha, eu acho que o conselho que eu dou para eles é tentar decidir o quanto antes, para que tenham a oportunidade de aprender com os melhores professores, que são os pais, né? Que é quem toca a empresa, né, atual. E nós tivemos a sorte, né, fomos abençoadas do nosso pai nos preparar, mas tem muita gente que de um dia para o outro tem que assumir uma empresa familiar, né? E se isso tivesse acontecido, eu não sei se a gente talvez teria conseguido seguir, né? Porque é mais difícil. Você não entende nada, você não sabe nada, você não sabe a produção, você não sabe as contas, o financeiro, você não sabe onde compra o alimento para o seu animal, você não sabe onde você vai entregar o seu produto, né? Então, quem tem a produção, quem tem suinocultura familiar, pelo menos fique um pouco mais próximo, né? do pai, da mãe, né? De quem toca, para poder aprender com eles. Vai ficar mais fácil. Exato, é um conhecimento tácito que fala, né? Porque é um conhecimento que não está no livro, né? Não é na teoria que a gente que aprende, né? Então, isso é na prática, é vivendo, é estando ali no dia a dia que tu vai adquirindo essa experiência. E como tu comentou, dentro da suinocultura, ela parece ser um dos setores que mais passa por desafios e crises. Então, ela vai moldando e ela vai desenhando o caráter e o profissional que está dentro desse processo de sucessão familiar, né, Monique? Acho que a tua história, ela com certeza vai ajudar muito o pessoal que nos acompanha a tomar essas decisões e, de fato, aí fazer com que a suinocultura cresça cada dia mais, né? E quando a gente fala nessa questão de gestão feminina, né, da liderança feminina na suinocultura, ainda existe muitas mulheres que sonham em ingressar, que sonham em alcançar um cargo de gestão dentro da suinocultura. Que mensagem que você deixaria, então, para essas mulheres? A suinocultura é uma área que tem muita oportunidade para a mulher, né? Eu falei para vocês que eu tenho preferência em ter mulher na minha equipe de vendas.
E isso eu conheço muitas integrações que quer mulher para atender, empresas de nutrição que quer mulher para trabalhar, né? Então, além de ter área para todo mundo, a mulher é muito bem vista na suinocultura, né? Eu sou suspeita em falar, eu entro na sala de aula e eu começo a falar sobre a paixão que é pela suinocultura, e esse é o meu objetivo, despertar um pouquinho do interesse para que as pessoas realmente vejam com olhos melhores, né, a suinocultura, e que vão para as empresas, que tem muito campo aí para a mulher. A suinocultura hoje, a mulher é muito, muito bem vista, graças a Deus. Bom, excelente. Então é isso, Monique. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. É uma honra ter você aqui. A gente conseguiu, apesar da agenda corrida, todos os imprevistos, trazer na primeira temporada. Era um desejo que a gente tinha de trazer esse assunto, ainda mais contigo aqui, e foi muito bacana. Obrigado pela aula que você deu sobre sucessão familiar e gestão feminina na suinocultura. Muito obrigado mais uma vez. Imagina, eu que agradeço novamente pelo convite. Foi um prazer, eu acompanho vocês, quero parabenizar pelo conteúdo de vocês. Envio muito conteúdo de vocês para os meus clientes no Brasil todo. Falo, segue essa página que tem conteúdo sempre de suinocultura, porque é essa forma que nós podemos ajudar, né? Então, agradeço novamente pela oportunidade de estar aqui, foi um prazer. Maravilha, nós agradecemos, Monique, e desejamos sucesso, vida longa à Granja Iguaçu, ao seu trabalho. Tenho certeza que vocês estão dando muito orgulho para o pai de vocês. Então, continue sonhando o sonho da família, né? Então, acho que isso é muito importante. E fica aqui, então, o nosso agradecimento em nome do podcast Granja 360. E também um agradecimento especial ao pessoal que nos acompanhou até aqui. Né, Leonardo? Finalizamos, então, mais um episódio aí com chave de ouro. Até a próxima. Até a próxima episódio, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.